Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à competência 2 da nossa disciplina de Linguagem de Programação para a Web. E nesta competência, a nossa tarefa vai ser aprender a realizar aplicações que façam operações matemáticas simples. Mas antes de a gente partir para essa parte prática, vamos entender um pouco alguns conceitos iniciais para poder desenvolver essa aplicação. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é sobre a sintaxe básica da linguagem em PHP. Você vai ver daqui a pouco, na próxima parte do vídeo, como se deve escrever, como se deve salvar os scripts em PHP. Existem algumas tags específicas que devem ser utilizadas para que iniciamos o nosso script. Outro conceito muito importante são as variáveis e tipos de dados. Serão as variáveis que irão armazenar as informações que precisamos para que, em outra parte do script, nós possamos fazer os cálculos, ou empregar algumas funções. Também nesta competência, veremos as estruturas de controle condicionais e de repetição. Dentre as condicionais, nós temos a famosa if, else e switch. E repetição, temos o while, do while, for e for each. Outra característica muito importante presente na linguagem PHP, que veremos nessa competência 2, são os arrays. Os arrays geralmente geram um pouquinho de dificuldade no entendimento, mas eu vou chamar neste momento array de vetor, para que fique mais fácil para a gente. Talvez no português a gente compreenda melhor. Então, o vetor, na verdade, é um conjunto de variáveis que vai armazenar uma série de informações. Enquanto numa variável a gente só pode armazenar uma única informação em um determinado tipo, nos vetores a gente pode armazenar uma série de informações do mesmo tipo. Frisando novamente, a nossa competência 2 será mais prática. E daqui por diante, tanto na 3, na 4 e na 5, nós daremos prioridade às atividades práticas. Porque neste momento é importante que a gente acompanhe o código-fonte para que haja uma melhor compreensão. Falamos um pouco, na verdade, da sintaxe básica, das variáveis e de seus tipos de dados, das estruturas de controle e dos vetores. Agora, vamos analisar o nosso código-fonte de maneira prática. Veja esse vídeo. No primeiro exemplo, vamos falar um pouco da sintaxe básica do PHP e do comando echo. Perceba que nesse primeiro script que temos aqui, nós usamos as tags de início e fim para informar ao servidor a parte do código da página web que se refere somente ao PHP. Então, quando nós executarmos esse código por completo, apenas a tag PHP será interpretada pelo Apache, obviamente pelo módulo PHP. Após isso, vamos verificar as definições de variáveis. No nosso e-book, todos os detalhes referentes ao que pode e ao que não pode ser feito na criação e na declaração das variáveis está bem exposto. Vamos ver rapidamente algumas informações importantes sobre variáveis neste código. Nesta linha, nós estamos declarando a variável var com o valor Marcos, que é uma string. String é um tipo de dado semelhante a um texto. Existem diversos tipos de dados e estes
estão descritos também no nosso e-book. Perceba que na terceira linha existe uma outra variável chamada var, porém com a letra maiúscula. O PHP é case sensitive, ou seja, a letra maiúscula difere da minúscula. Portanto, essas duas variáveis são variáveis distintas. Perceba no exemplo da linha 6, aqui no comentário, que essa declaração é inválida, pois o PHP não aceita que variáveis se iniciem com um número. Outro exemplo é o início da declaração da variável usando underline, o que não é problema, pode ser utilizado, o PHP aceita. O próximo conceito que vamos analisar o código seria o array. Nós podemos chamar também o array de vetor. Fica mais fácil para a gente, né? Falar no português. Perceba que, conforme foi dito anteriormente, o vetor é um conjunto de variáveis. Neste caso, a variável alunos é igual a este vetor, que é composto de João, Pedro, Alberto, Maria e Helena. Veremos ao longo do curso a aplicação do vetor. Vamos passar agora para a estrutura de controle if. Neste código, nós declaramos duas variáveis. A variável nota, com o valor 5, e a variável média, com o valor 6. E aqui implementamos a estrutura de controle if. O que quer dizer o if na prática? Se a variável nota for menor que média, escreva: sua nota está abaixo da média. Estude mais um pouco. Portanto, a função primordial da estrutura de controle if é, obviamente, fazer um controle através do se e pondo uma condição. A próxima estrutura de controle que iremos verificar é a if-else. Vamos entender. Temos novamente duas variáveis declaradas, onde a primeira, a nota, vale 10 e média 6. Semelhante ao exemplo anterior, nós temos se a variável nota for menor que média, imprima essa informação. Se não, imprima essa outra informação. Então, a função do else, neste caso, seria um controle contrário ao if. Entendido? Então, repetindo. Se nota for menor que média, imprima essa informação. Caso contrário, ou se não, imprima essa outra informação. Vamos passar agora para o switch. O switch é uma outra estrutura de controle um pouco mais complexa, vamos assim dizer, porque a gente pode inserir vários casos dentro do switch. Tá? Vamos ao exemplo. Aqui nós temos que nota, a variável nota, é igual a 5. E usando o switch para verificar um caso de acordo com a variável nota, temos o caso 0, o caso 1, o caso 5 e o caso 10. Esses valores
quem determina somos nós, em função da necessidade da aplicação. Nesse exemplo, eu criei o caso 5, ou seja, nós temos aqui o valor para este caso 5, que é idêntico ao valor da variável nota. Já que esse valor foi encontrado, então a função eixo é executada, informando que a sua nota é 5, você está próximo da média. Então, basicamente é isso. A função do switch é analisar vários casos, né, comparando o valor que foi atribuído à variável. Nesse momento, nós vamos passar para uma estrutura de condição chamada while. Vamos entender aqui na parte prática o seguinte. Definimos a variável i igual a 1 e o while significa enquanto. Então, a condição aqui imposta é a seguinte. Enquanto a variável i for menor ou igual a 10, vamos imprimir essa informação. Esse número é variável i, que inicialmente o seu valor é 1. Perceba que existe um operador de incremento aqui nesse script. A função dele é acrescentar um valor unário, no caso 1, todas as vezes que essa condição permanecer verdadeira. Ou seja, enquanto i for menor ou igual a 10, exiba essa mensagem e incrementa em 1. Então, todas as vezes que essa imagem for exibida, ou melhor, todas as vezes que esse comando for exibido, a variável i será incrementada em 1. Então, esse número vai surgir 10 vezes, sendo acrescido 1 a 1. Então, inicia-se com 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos passar agora para o do while. O do while é um pouquinho diferente do while, apenas nesse aspecto aqui. Mas, professor, que aspecto é esse? Vamos entender. Ao declarar a variável x igual a 0, imprima essa mensagem na tela. Esse número é x. Então, a primeira informação que vai aparecer na tela é que esse número é 0. E incrementa em 1. Enquanto a variável x for menor ou igual a 4. Então, para que você entenda melhor, a função do while é que esse bloco aqui seja executado independente da instrução ser verdadeira ou não. Porque nessa parte do código, ele não faz essa verificação. Ele simplesmente executa, ao contrário do while. Vamos voltar aqui no exemplo do while. O while ele já começa fazendo um teste, né? Portanto, enquanto i for menor ou igual a 10, imprima essa informação. Entendeu? Essa é a diferença básica entre o while e o do while. Vamos passar para a estrutura de controle for. O for é muito utilizado em ocasiões que a gente sabe exatamente a quantidade de vezes que aquela instrução deve ser repetida. Neste exemplo, nós iniciamos a variável x como 0
e atestamos enquanto ela for menor ou igual a 5 e a incrementamos. Portanto, essa linha aqui significa dizer que para x igual a 0, x menor ou igual a 5, incremente x. Traduzindo em miúdos, para que você entenda melhor, esta estrutura, na prática, vai fornecer esse resultado 5 vezes. Compreendeu? Se você ficou com alguma dúvida, acesse o fórum e pergunte ao professor. Você percebeu que, no primeiro momento, pode ser muita informação, né? Existe uma certa dificuldade em compreender inicialmente esses conceitos, mas se você praticar, baixar exemplos na internet e ler o nosso e-book, eu tenho certeza absoluta que o desenvolvimento dessa aplicação matemática será muito mais simples. Entenda que, neste começo, o importante é que a gente fixe conhecimento, né? Então, é por isso que a gente traz a análise do código, linha a linha, definição por definição, para que você compreenda. De toda forma, se alguma dúvida importante surgiu, procure o nosso AVA, acesse o nosso fórum e coloque a sua dúvida. Nós, professores, estamos disponíveis para fazer as devidas considerações. Até a competência 3, um abraço.